Um feliz sábado a todos. Hoje nós vamos abordar um tema que é de suma importância. Também porque requer de nós o momento para orientarmos os irmãos que a obediência faz parte da vida diária deles, dos cristãos. E nós sabemos que toda autoridade fora constituída por Deus e precisa ser devida-lhe a obediência. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala da obediência para com os pais, os filhos para com os pais, os servos para com os seus empregados, e logicamente as nações, elas são dirigidas por autoridades, estadistas, e eles merecem a sua devida obediência na sua esfera legítima. E hoje nós vamos ver aqui quais podem ser as suas esferas legítimas, já que elas todas foram constituídas por Deus. Então elas precisam também dar a sua devida obediência a Deus para poder exigir de nós a devida obediência a eles. Porque nós, como homens, somos cabeças de nossas famílias, né? E nós queremos a devida obediência de nossos familiares quando nos subordinados, como a esposa e os filhos. Isso num padrão bíblico. Então, a obediência, ela requer também que o outro que tem recebido a obediência também obedeça. Não é simplesmente por eu ser uma autoridade que eu vou agora querer a obediência, se eu não presto a minha devida obediência àquele que é o Criador de todas as coisas e aquilo que deu toda a autoridade para ele exercer aqui na terra, na sua devida esfera. Se um presidente, se um governador, se um prefeito, todos eles recebem poder, mas porque do alto lhe foi dado. Então merecem obediência a Deus. Assim como nós também devemos obedecer a essas autoridades que receberam o poder do alto. Mas em nenhuma maneira, jamais deveremos procurar obedecer a autoridades quando elas não obedecem a Deus, quando elas estão contrárias a Deus. Nós, nesse caso, teríamos que fazer uma escolha. E isso é doloroso para muitos. E requer muita coragem. E hoje nós vamos poder, dentro de um equilíbrio, buscar aprender alguns pontos acerca desse assunto. Então nós já sabemos que as autoridades foram constituídas por Deus. Precisa cada um que professa ser cristão mostrar que serve a Deus, dando-lhes a devida obediência. Nós poderíamos aqui colocar um pouco antes do versículo 28, porque na verdade a gente está preparando esse material, tá? Nós estávamos aqui no versículo 29, mas é necessário para que os irmãos compreendam um pouquinho o que estava acontecendo nos dias dos apóstolos, porque deram ordem para eles que não ensinassem no nome de Jesus. Eram autoridades religiosas. Inclusive, independente de ser religiosa ou civil, nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Amém. E eles teimaram, e eram homens obedientes às autoridades. Deram a ordem para que eles não falassem daquele nome, o nome de Jesus. E o Espírito veio e disse: é para falar. Quando o profeta Isaías, capítulo 58, versículo 1,
que clama em alta voz, aí alguém chega nos teus ouvidos e diz, não, não clama, não fala. Fala baixinho mesmo, não fala para ninguém escutar não. É fácil nós nos esquivarmos desse tipo de sermão. Vai favorecer a nós, não vai trazer problema para nós. Mas quando você expõe a questão, você está sujeito a sofrer as consequências, perseguições ou coisa semelhante. Mas todos os dons procedem do alto, é de Deus. Até a coragem, é Ele que nos dá. Quando Ele diz para homens que nós admiramos na Bíblia, de ser forte e corajoso, aqueles homens ainda não tinham coragem. Não eram fortes. Nós podemos nos tornar fortes e corajosos no Senhor. Então vai lá e não prega. Quando eles pregaram, estavam prontos para prender eles. Foi lá um capitão e dá ordem de prisão para ele, aquele negócio. E eles depois saíram regozijados e alegres porque apanharam. Por ter feito aquela atitude que o Senhor tinha mandado que eles fizessem. Mas as autoridades se sentiam desobedecidas. Nós não dizemos para vocês, nós não admoestamos vocês, nós dissemos isso expressamente, que não ensinasse vocês nesse nome aí. E agora vocês encheram Jerusalém dessa doutrina de vocês. Nós queríamos paz, agora vocês trouxeram problema para essa cidade agora. Encheram Jerusalém desse nome de Jesus Cristo aí. Está enchendo as cidades dessas doutrinas. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem aí? Os governantes aqui somos nós. É engraçado, né, irmão? Eles pediram para o sangue de Jesus cair em cima deles, agora não querem. Agora eu não quero o sangue de Jesus sobre eles, né? O que foi que Pedro respondeu? E foi só Pedro que respondeu assim? Eles tinham só pensamento. Pedro agora responde por eles todos. Porém, respondendo Pedro, e os apóstolos disseram, não foi só Pedro. Pedro estava representando aí. O que eu posso estar falando aqui, eu posso estar representando cada um de vocês, mas vocês com o mesmo pensamento vão estar dizendo as mesmas coisas. E os apóstolos também disseram a mesma coisa que Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ora, simplesmente pelo prazer que Pedro e os demais apóstolos estavam dizendo isso? Não. Eles estavam dizendo isso porque eles desobedeceram também uma ordem expressa de Deus. Pedro e os demais apóstolos se acharam na obrigação e no dever de dizer para eles essas palavras. E nós? O que diríamos? Teríamos coragem de Pedro? Teríamos a coragem dos apóstolos? Hoje esse tipo de sermão não é apreciado. O que é apreciado hoje é sermões macios, que não toca no pecado de ninguém, seja de autoridades ou não. Mas se o Senhor mandar a gente falar, se desobedecermos às autoridades, tem consequência. Se desobedecer a Deus, a consequência é maior. O militarismo tem um jargão que diz que comando errado não se executa, né? Comando errado não se executa. Ordens absurdas não se cumprem. É superior. É autoridade. Mas absurda não se pode, não se deve estar cumprindo. Nem se obedecendo.
Mas eles não ficam satisfeitos se fizermos isso. Ok? Espero que os irmãos estejam compreendendo o raciocínio. Que nós jamais iríamos pedir a algum irmão para desobedecer uma autoridade sequer. Porque nós desrespeitamos quando elas desrespeitam. Até os nossos subordinados merecem o respeito. E quando trata-se de Deus, jamais alguém deva desrespeitar Deus. E os apóstolos, assim como Pedro, eles estavam prontos para obedecer à autoridade máxima, a autoridade de todas as autoridades. Nós vamos fazer aqui uma leitura de Atos dos Apóstolos. Tem vários textos nesse segmento, mas nós tiramos esse apenas, por enquanto, para nós estudarmos aqui nessa manhã de sábado. É um texto que está em Atos dos Apóstolos, na página 69. Se os irmãos quiserem citar os textos, são vários, né? Os outros textos depois vai estar incluso nesses aí, porque esse estudo está em desenvolvimento. A responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles, pode ser eu e pode ser você, aqueles a quem Deus abençoou. Se eu e você somos aqueles escolhidos da bênção de Deus, desse dom do céu que repousa sobre nós, então nós vamos ter uma responsabilidade muito grande, porque Ele tem abençoado e derramado conhecimento da sua palavra. Esse é um dom especial. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Analisaram? Hoje se tem autoridades na terra buscando anular a palavra de Deus, que é suprema. E nós, como os responsáveis por essa grande bênção, somos abençoados com o conhecimento dessa palavra, tá? Que é a autoridade suprema, está acima de toda palavra. A autoridade que deu essa palavra está acima de toda autoridade. E cumpre então a nós reconhecer o governo humano. Olha só, irmãos. Não é simplesmente uma rebeldia que alguém possa falar, mas é porque o reconhecimento da autoridade humana tem que ser reconhecida. Há algumas pessoas que se levantam pregando contra as autoridades. Não pode ser assim. Mas também não pode deixar a autoridade de Deus por causa da autoridade deles, dos homens. Nós temos que chegar a um consenso, num equilíbrio, segundo a palavra soberana. Porque o governo humano deve ser reconhecido com uma instituição designada por Deus. Se é designada por Deus, precisa ser obedecida mesmo, porque senão está desobedecendo a Deus. Quando eu obedeço o meu patrão, eu estou obedecendo a Deus. Não é porque o patrão é Deus, não. É porque a designação foi de Deus. E ensinar a obediência aos nossos irmãos. Ensinar a obediência ao mesmo como um dever sagrado. Obedecer mesmo às autoridades é um dever sagrado, porque Deus o designou. Dentro de sua legítima esfera. Eu espero que os irmãos entendam o que significa essa frase. Dentro de sua legítima esfera. O presidente tem as suas atribuições, tem a sua esfera. O governador tem as suas atribuições e a sua esfera. O prefeito tem as suas atribuições e a sua esfera. E nós também temos as nossas atribuições e a nossa esfera. Mas, quando eu, você, o prefeito, o governador, o presidente,
quando as nossas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus de preferência do que aos homens. Está claro? Por que temos medo de falar isso? Não é simples? Não é a palavra de Deus? Não é nosso dever acatar essa palavra soberana? Temos que obedecer a Deus de preferência do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida. Se bem que o governo, que foi uma instituição abençoada por Deus, devemos reconhecer como autoridade, também devemos reconhecer a palavra de Deus como estando acima de toda legislação humana. Se alguém se levanta para legislar uma lei contrária à lei de Deus, você está autorizado pela palavra soberana a não prestar obediência. E olha que os cristãos são os homens que deveriam ser, né? Eu sei que eu digo assim porque muitos professam cristianismo, mas não sabem obedecer. E os cristãos devem ser os homens e mulheres mais obedientes da face da terra, quando estão na sua legítima esfera. Então aqui nessa frase, a palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. Agora você vai entender por que Pedro disse e os demais apóstolos também disseram aquelas coisas lá para os seus superiores. Eles tinham isso em mente. Precisamos ter isso em mente. E isso pode, mais na frente, nos dar problema. E sem dúvida vai dar. Precisamos nos preparar agora. Porque está escrito que o povo de Deus enfrentará a besta cara a cara. E aqui na terra as bestas são as potências máximas. E às vezes nós deixamos de falar uma verdade para uma pessoa de nossa igual. Assim diz o Senhor. É o que devemos recorrer. Não deve ser esse assim diz o Senhor ser agora posto de lado ou à margem por um assim diz a igreja. E vocês sabem que muita gente está acatando um assim diz a igreja em vez de acatar um assim diz o Senhor. E aquele que acata um assim diz o Senhor está sendo perseguido por aqueles que aprovam assim diz a igreja. Vocês sabem muito bem disso que eu estou falando. E nem mesmo um assim diz o Estado deve substituir o assim diz o Senhor. Por quê, irmãos? Por mais que eles possam ter coroas, por mais que seja um rei, um presidente, ou quem quer que seja, a coroa de Cristo é maior. A coroa de Cristo está acima de todas as coroas. Ela que tem que ser erguida acima de todos os diademas das autoridades aqui da terra. Amém. Glória a Deus. Não nos exige de nós, não se nos exige de nós que nós venhamos estar desafiando as autoridades. Não é esse o propósito do cristianismo. Não é esse o propósito desse sermão, dessa manhã sabática. Nós ensinamos a não desafiar as autoridades. Nós ensinamos a obedecer
às autoridades. Só estamos dizendo o que está escrito, que é o nosso dever levar a verdade ao mundo. É que o assim diz o Senhor não estará por nós colocado à margem, por um assim diz a igreja, ou mesmo um assim diz o Estado. Então não é exigido isso de nós, de forma alguma. Nossas palavras, quer faladas, ou quer escrita, seja falando de boca, seja com o punho, devem ser cuidadosamente consideradas, para ver se não foge do assim diz o Senhor. Quando for falar alguma coisa, fale embasado na palavra de Deus. Se for escrever alguma coisa, escreve embasado na palavra de Deus. Agora não deixemos nem de falar e nem de escrever, se nós temos a convicção de que a palavra soberana está falando por nosso intermédio. Então deve ser cuidadosamente considerada, tanto falado como escrita, para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. O povo de Deus não é contrário nem às leis e nem às ordens. Se forem analisar segundo a palavra de Deus, vão ver que isso é verdade. Mas bem que a gente não queira parecer contrário à lei e à ordem, no final de tudo isso, você vai ser considerado contra a lei e contra a ordem. Mas devemos nos esforçar ao máximo para não ser vistos como contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer e nem devemos fazer coisa nenhuma que nos venha desnecessariamente, olha essa palavra, desnecessariamente. Que vai ocorrer? Vai. Que algumas pessoas vai ter nós como contrário à lei e à ordem? Vai. Mas não devemos fazer isso desnecessariamente. E agora impedir o caminho do avanço do Evangelho. O Senhor mandou que nós fôssemos pregar o Evangelho a toda criatura e nós queremos ir. Agora, para nós irmos, é bom que o caminho esteja favorável para nós ir. Porque quando vier a dificuldade, vai dificultar para nós certamente, tá? E alguém deve obstacularizar esse caminho para nós andar. E nós queremos que Deus nos conceda tempo para nós fazermos isso de boa vontade, tá? E que não precise de tanto sufoco para nós pregar o Evangelho. A gente sabe que vai vir tempos difíceis, mas o Senhor é mais poderoso e mais forte. Nós temos de avançar em nome de Cristo, por mais que alguém diga como disseram para os apóstolos: não ensine mais o nome desse homem. Mas irmão, mas eles podem dizer a mesma coisa? Pode não, irmão, já estão dizendo em alguns lugares. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se foi confiada para nós verdade, vamos defender em nome de Cristo, independentemente do que possa surgir no caminho que está à frente. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos disseram: julgai vocês se é justo diante de Deus ouvir vocês e deixar de ouvir Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa é a frase dita para as autoridades.
qualquer um que nos impeça de servir a Deus, de nossa livre consciência, nós devemos responder no assim diz o Senhor. Amém. E autoridades nesses últimos dias irão tirar, através de leis, tirar a liberdade de consciência dos irmãos. Os irmãos perderão totalmente o direito de cidadania. Até mesmo porque nossa cidadania é do céu. Verdade. Será tirado o direito de comprar e de vender. Será tirado o direito de viver. Será tirado todos os direitos por causa da palavra de Deus. Quando nos questionar sobre esse ponto, contrariando a palavra de Deus, podemos dizer como os demais apóstolos: olha entre vocês se é justo. Eu abri mão da palavra de Deus e sei o que vocês dizem. Aproxima-se rápido o tempo. Ele diz que os últimos acontecimentos seriam também rápidos. E esse tempo se aproxima em que os que preferem obedecer a Deus do que obedecer aos homens, serão levados a sentir a mão da opressão. Então você cria coragem, ou você arrega de vez. Desonraremos, pois, a Deus, conservando-nos silenciosos? As autoridades dizem as coisas deles lá e você vai ficar calado mesmo assim? Olha, não é para fazer isso não, vocês têm que fazer assim. E mesmo contrário para a palavra de Deus, você vai fazer assim? É assim que se vê nas pequenas coisas. É assim que se vai ver nas grandes. O obediente nas pequenas coisas vai ser obediente nas grandes coisas. O desobediente nas pequenas vai ser desobediente nas grandes, não tenho dúvida. Vamos então nos conservar calados, silenciosos, sem dizer nada, enquanto os mandamentos de Deus estão sendo pisados? Enquanto se faz leis injustas, contrariando a lei de Deus, nós como povo de Deus vamos ficar calados? Importa obedecer aos homens agora? Se calar diante da verdade é defender o erro. Quem comigo não ajunta espalha, diz Cristo. Quem não é por mim é contra mim. Enquanto o mundo protestante está por sua atitude, fazendo concessões a Roma. Roma tem um pensamento, contrariando a lei de Deus, os profetas cristãos estão abrindo concessão a ela. Não se protesta mais. Então não podemos mais ser chamados de protestantes se nós não protestamos. Protestar é isso. Alguém diz assim, tem que casar pessoas do mesmo sexo. Não tenho medo de dizer não. Deus disse que não é assim. Ah, mas tu pode responder diante de tribunal. E não está escrito que nós seremos levados a tribunal? Vocês acham que é por causa de quê? É porque está caladinho em casa, na igreja? Não, é porque você protestou em alguma coisa. Então, enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo concessões, despertemos, irmãos. Enquanto eles estão fazendo concessões, o mesmo mundo cristão, o mundo protestante, professor cristão, estão fazendo concessão, mas é a hora de nós despertar, porque estamos vendo isso acontecer
Se nós estamos dormindo, vamos acordar, despertemos, para compreender a situação e observar em seus verdadeiros lances. Já ouviu falar em lance? Vamos observar esse lance. Por que está acontecendo isso? Que lance é esse que Deus está querendo me mostrar? Observar em seus verdadeiros lances a contenda entre nós. E tem contenda entre nós e não tem? Deus não tem uma contenda com o mundo? Ele também não tem uma contenda contra os filhos de Deus? O próprio Deus não tem uma contenda com a igreja dele? Por estar lhe desobedecendo? Então vamos ficar atentos, irmãos. Vamos despertar para ver esses lances verdadeiramente dessa contenda que está diante de nós. Vamos erguer, nós como vigias, a voz. Vamos falar. Não vamos ficar mais calados, não. Vamos dar a mensagem que Deus mandou nós dar, que é verdade presente para esse tempo atual. Vamos mostrar ao povo onde nós nos encontramos na história profética. Por que está acontecendo isso aqui no Brasil? Por que está acontecendo isso aqui nos Estados Unidos? Por que está acontecendo isso aqui nas outras nações? Não me interessa. Não sou cristão. Para me querer saber onde nós, como um povo de Deus, para mostrar para o próprio povo de Deus que nós nos encontramos numa situação profética. Vamos procurar despertar o espírito do verdadeiro protestantismo. Sabe qual é o espírito do verdadeiro protestantismo? É protestar em favor do que é direito. É protestar contra o que é errado. Não, mas isso não me interessa, para mim tanto faz. Se é para tu, tanto faz, porque tu não é cristão. Se tu fosse cristão, tu não dizia para mim tanto faz. Para mim não tanto faz eu botar um filho meu em qualquer escola. Se para ti tanto faz, para mim não tanto faz. Se para ti tanto faz guardar o sábado como o domingo, para mim não tanto faz não. Para mim o que interessa é se a palavra de Deus está realmente sendo soberana. Vamos acordar, irmãos. Porque precisamos acordar outros. Ajudar a acordar outros. Então precisamos do espírito do verdadeiro protestantismo. Acordar o mundo para a intuição do valor, dos privilégios e da liberdade religiosa. Quer dizer que alguém está querendo acabar a tua liberdade religiosa e para ti tanto faz. Não, mas é lá na política, nós não tem nada a ver com política, e os valores religiosos não tem. Larga a política de mão, parte para os valores religiosos. É assim que diz a palavra de Deus. Está mandando eu defender política. Os valores religiosos está. Ter liberdade religiosa é um privilégio para os cristãos. Se alguém está fazendo leis para proibir isso ou coibir, nós devemos nos levantar contra e protestar. Se tem alguém do lado da liberdade religiosa, não tenha medo de defender, porque ele está certo. Seja ele político, seja ele quem for. Não é porque é político que é pessoas que a gente possa estar desconfiada querendo desobedecer em tudo, não. É nessa esfera que ele tem que ser obedecido.
Agora os irmãos não podem falar de política de nada. Está se envolvendo em política. O imbecil se perdendo e ajudando a se perder outros e ainda achando que está certo. Acorde o mundo, mas primeiro acorde você. Liberdade religiosa é um privilégio. Não deixe alguém acabar com a tua liberdade religiosa e nem tua liberdade de consciência. Sem protestar. Essa liberdade religiosa tem sido defendida por muitas autoridades na terra. E por muito tempo. Mas essa liberdade religiosa, ela vai ser dada ao seu fim. Vai chegar ao seu fim. Mas é meu e seu dever não ficar silencioso. É meu e seu dever falar, protestar contra o erro e em favor da verdade. E muitos têm procurado a neutralidade quando chegamos a uma crise assim. Eu prefiro ficar na minha. Eu não sou a favor do erro, mas eu prefiro não dizer nada. Se é a coisa dele, eles resolvem. E a tua, Deus vai resolver depois. Por ter negligenciado o dever. É numa crise que nós vamos saber quem é quem. É na crise onde se manifesta o caráter. Manifesta. O caráter, a pessoa já está dia a dia construindo ele. Agora, na crise, ele mostra qual era o caráter que ele tinha. E esses neutros, que sempre procuram essa neutralidade, nem está de um lado, nem está do outro, tem vontade de defender o que é certo, mas só de boca. Na verdade, não tem vontade de coisa nenhuma, porque quando vem o aperto, a crise, ele se cala. Esses são neutros. Todos eles fracassaram no propósito deles. Não é o de hoje que vai ter sucesso, não. Vão fracassar do mesmo jeito. Ou acorda, ou fracassa. E a crise não é pequena, não. Ela é grande. Nós vamos ter que falar a verdade para o povo, então não vamos pensar que é pequena, não. É grande. Vai ter muito espinho pelo caminho. E nessa grande crise, porque deverão em breve passar, os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração. Não pense que você vai encontrar coração mole aí para aceitar a verdade do dia, não. A mesma dureza que teve no passado terá nesses dias. A mesma determinação cruel. A determinação é cruel. O ódio é do mesmo jeito inflexível contra o povo de Deus. Vai encontrar tudo isso. Ódio, crueldade, coração duro. Mas que ouça ou deixe de ouvir, você e eu temos que falar. Porque são rebeldes. E Deus deseja que seu povo se prepare para essa grande crise. Esse é o desejo de Deus. Está sendo desatendido que nós não estamos nos preparando para essa crise como se nem tivesse crise. Está prestes a vir, inclusive. E essa palavra somente, os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina, com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor, somente esses permanecerão firmes naquele tempo de prova. Você quer permanecer firme no tempo de prova? Então estude a palavra de Deus, defenda ela, proteste contra aquelas coisas que vêm contra ela.
Vai entrar um governo num determinado país, só porque não é o seu, que está abolindo a palavra de Deus, a Bíblia, jogando de lado, você vai ficar calado? A crise está lá, mas ela vai chegar aqui, quer você queira ou que não. Quando esses legisladores seculares, através dos congressos, das câmaras, às vezes as pessoas não dão importância nenhuma à questão de vereadores. Vereadores fazem leis, vocês sabiam? Eles fazem leis. Deputados fazem leis. Senadores fazem leis. E nós não temos nenhuma preocupação de saber que leis eles andam fazendo. Para mim, tanto faz. Quando esses legisladores se unirem com as igrejas, quando esses legisladores se unirem com os pastores para fazerem leis contra a tua consciência, aí nós vamos ver quem realmente teme a Deus. Quem realmente teme a Deus e quem realmente serve a Deus. Porque os legisladores vão se unir com os pastores para mexer na consciência do professo cristão. E só vai permanecer aqueles que verdadeiramente são cristãos. Porque vão exigir deles ao ponto que eles vão desobedecer-lhes. Porque fugiu da esfera deles. Então é necessário que nós compreendamos que a liberdade de consciência é um privilégio que Deus nos dá. E se tem alguma autoridade na face da terra nos dando esse privilégio, nós devemos agradecer a Deus ainda. Quer saber quem são que faz leis injustas? Olhe para os vereadores, deputados, senadores. São os homens que fazem as leis. Se a lei está contrária à lei de Deus, então permaneça na lei de Deus. Ah, mas toda a raça humana tem que obedecer, porque se tornou lei, mas é dos homens. Ou acha que é à toa que o Senhor disse: se perder a tua vida por minha causa, e foi de graça à toa que ele disse isso? Perder a vida por minha causa, achar lá. O povo de Deus não vai ter medo nem de morrer, irmãos. Quanto mais perder direitos. Mas nessa crise, eu estou neutro, né? Os pecados de Babilônia serão revelados. Quem já aqui estudou e sabe quem é Babilônia? Não tem nada a ver com nós não. Não deixa a Babilônia para lá, não antecipar perseguição não. Isso é trazer problema para nós. Deixa a Babilônia para lá. E depois tu vai ficar para lá também. Para lá do reino do céu, uma baninha. Lá embaixo, morto. Se não tiver coragem de revelar os pecados de Babilônia, vai revelar que pecado? Da igreja. O teu irmão. Os terríveis resultados da imposição, da observância da igreja pela autoridade civil serão revelados. Os resultados terríveis da imposição das observâncias da igreja. Eles vão revelar o pecado da igreja. Vão revelar o pecado do mundo. Só porque agora a autoridade civil está dizendo uma coisa, a igreja está unida com eles, nós vamos dizer outra coisa.
Porque nós vamos dizer o pecado deles. As incursões do espiritismo vai ser reveladas. Os furtos, raptos, progressivos do poder papal, vai ser tudo revelado. Tudo de maneira a ser desmascarado. E quem vai desmascarar? Os neutros? Nunca. Os covardes? Nunca. Os silenciosos? Nunca. O Espírito Santo de Deus nos tem declarado o que devemos fazer. Eu acredito que cada um de nós saibamos o que devemos fazer. Muitas das vezes está pertinho de saber o que tem que fazer, mas prefere não querer saber, porque vai exigir demais dele. No entanto, embora sabendo que o Espírito de Deus nos tem declarado o que devemos fazer, e assim como os judeus do tempo de Cristo rejeitaram a luz e escolheram as trevas, é o que muitos vão fazer hoje. O mundo religioso também rejeitará a mensagem para a época atual. Não é só o mundo lá fora não, irmãos. Não é só as autoridades civis, não. As autoridades religiosas também vão rejeitar. O ministério popular, as igrejas cheias, a membresia no geral, com seus líderes, principalmente eles no ministério, semelhante aos judeus lá, os fariseus da antiguidade, cheio de si, cheio de ira, porque sua autoridade foi posta em dúvida. Obrigado. Suas autoridades foram postas em dúvida. Por causa disso, aqueles que colocaram suas autoridades em dúvidas vão denunciar a mensagem como sendo de Satanás. A mensagem que você vai estar dando é a mensagem de Deus. Mas para eles você está dando apenas uma mensagem de Satanás. E eles não se contêm ainda só com isso, né? Eles não vão apenas denunciar que a mensagem que você prega é de Satanás. Eles também vão ensinar o povo que você está fazendo a obra de Satanás. E eles vão agitar os seus seguidores, as multidões religiosas, que amam o pecado, que amam o mundo e que as coisas do mundo há, para ultrajar você e perseguir você, porque você proclama a mensagem que eles dizem ser de Satanás. Na manifestação daquele poder que ilumina a terra com a glória de Deus, que o povo de Deus vai estar pregando e que eles vão dizer que a mensagem é de Satanás, e que a população religiosa, agitada por seus pastores, a dizer o mesmo, aquilo ali é apenas a manifestação da glória de Deus, através dos mensageiros, através do conhecimento da palavra soberana. Então, naquela manifestação do Evangelho do Reino sendo pregado, eles vão discernir apenas algo que em sua cegueira consideram perigoso.
Ah, não escuta aquele povo, que isso é perigoso. Essa mensagem que eles estão pregando é um perigo. É a mensagem do diabo, não escutem. Mas eles não sabem, eles lá na frente, os pastores não têm salvação para dar para eles. Eles vão ver um Deus ofendido e irado, derramando pragas sobre eles. E eles vão ver que é tarde demais. Quando alguns estavam querendo dar ouvido à mensagem, eles iam lá e agitavam ele para que não desse ouvido, porque a mensagem não era de Deus. Não vai ouvi-lo porque isso é perigoso. Fulano de tal é perigoso, a mensagem é perigosa. É algo que desperte seus temores. E a empenhar-se-ão em resistir. É isso aqui que eles vão se empenhar. Em resistir. Eles vão estudar, vão fazer tudo, mas para resistir. Alguma pesquisa que se faz, e muitas das vezes é para resistir. Para rejeitar. Visto que Deus não age de acordo com as expectativas e os ideais desses ministros, eles vão se opor à obra, vão bater contra. É de Satanás, é Beelzebul, são mensageiros do diabo. Eles vão se opor. E se você não gosta de oposição, nunca teve um inimigo, vai ter opositores. Aí você vai se calar porque apareceu opositores. Porque dizem eles, não conheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? E agora são esses aí que vão agora dizer para nós o que é a verdade? Essa aqui não é a igreja de Deus, esse não é o povo de Deus, são esse gato pingado aí que sabe o que é verdade? No passado foi assim, os fariseus. O passado foi assim. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, que já está começando a irradiar, em vez de virem em auxílio do Senhor, também para conhecer a luz, desejarão cercear sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Se possível for, eles serão um obstáculo para não você avançar. Como aqueles que disseram lá dos apóstolos. Nós não falamos para não pregar no nome desse homem, por que vocês continuam pregando? As ideias não é a nossa aqui, assim, assim, assim? Por que vocês estão com essas ideias aí? Estão enchendo Jerusalém dessas ideias de vocês? Nós não temos ensinado para o povo há tanto tempo as nossas ideias, como povo de Deus? Agora diz Ellen White, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Permitam dizer para vocês uma coisa. Deus, o Senhor, trabalhará nesta última obra da história da Terra em que nós vivemos. Muito fora da ordem comum de coisas que tem acontecido no passado. Se ministros acham que eles vão dar a mensagem do terceiro anjo, se enganaram. São poucos os grandes homens que vão fazer isso. E para isso eles têm que se unirem com os mensageiros. Mas mensageiro dá a mensagem e a igreja não dá a mensagem. Isso é uma obra de uma ordem comum de coisa. Pois permita-me dizer, vai ser de um modo que será contrário a qualquer planejamento de homem. Os homens planejam uma coisa
e vai ser exatamente da forma como o Senhor entregou aos seus mensageiros. E o povo, o mundo, vai saber que o Senhor está com as rédeas nas mãos. Amém. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus. Sempre vão querer fazer os seus planejamentos humanos e sempre vão querer estar dominando a obra. Enquanto o movimento aparecerá. Até para ditar o que tem que se fazer, eles ditam. Até que serão feitos movimentos. Está sendo feito movimentos, irmãos. E não é por homens, não. Os planejamentos não são dos homens, não. Tem movimento no mundo inteiro. Se bem que muitos direcionaram para o lado errado. Quando esse movimento aparecer, a obra vai avançar. E não é na direção deles não, dos homens não. São na direção do anjo. Que anjo? O terceiro anjo. Que se une ao terceiro, quando fala aqui o terceiro, que é o primeiro, segundo, terceiro, mas que é dito a mensagem dos três anjos, ou a mensagem do terceiro anjo. Primeiro, segundo, terceiro, como se fosse uma só mensagem. Mas esse anjo aqui, nós podemos dizer que é o quarto, que trouxe poder para iluminar a terra com a sua glória. É só olhar Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Então esse anjo, ele vai se unir ao terceiro, se unir ao primeiro, ao segundo e ao terceiro. E a mensagem vai sair poderosa. Amém. Porque quem está na direção é o Senhor dos céus e da terra. Verdade. E então assim, o mundo vai receber a mensagem. São poucos que vão aceitar. Mas a missão do remanescente será cumprida. Cumprida e comprida, né? É por pouco tempo, mas parece ser muito cumprida. Deus usará maneiras e meios, até as maneiras e os meios que Deus vai usar por meio desse seu remanescente, pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Se as rédeas estavam na mão de alguém, vai para dele, do Senhor, definitivamente, para chegar ao seu fim. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à mensagem, não darão crédito à advertência que é solene. Muitos que ouvirão, não quero nem saber. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus. Muitos não darão crédito e serão desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. O meu caráter e o teu caráter só será formado para o céu se ele estiver sendo formado de acordo com o mandamento de Deus, com os mandamentos de Deus. O meu caráter tem que estar de acordo com os mandamentos de Deus para mim ir para o céu. Se não está, agora é dito para mim: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Porque o caráter do ser humano será formado a uma semelhança do caráter de Cristo, que é a semelhança do caráter da própria lei. Por isso nós devemos ser contrário a tudo que é contra a lei, porque é contra a lei, é contra o caráter. O erro é erro, o certo é certo. Nunca invertermos os valores. O certo por errado e o errado por certo. Nem que isso nos custe
protestar, mas temos que protestar contra o erro e defender a verdade. Os seguidores de Cristo devem esperar enfrentar zombarias. Se tu resolveu servir a Cristo, tu vai ter zombaria. Se tu vestir um vestidinho diferente dos outros, é véia. É assim não? Se tu age diferente dos outros, de alguma forma eles vão bater. Ah, tu não deu para nada, deu com um crente agora. Isso é zombaria. É verdade, mas eu não faço uma, essa sobrancelha sua está muito horrorosa, parecendo sobrancelha de ideia. Desse jeito. Serão injuriados. Eles vão dizer coisas que você fez sem você ter feito. Isso é normal. O povo cristão vai enfrentar tudo isso. Injúrias, difamações, zombarias. Suas palavras serão deturpadas. Você tinha um objetivo, eles botaram no outro objetivo. Não vão longe não. De vez em quando eu falo alguma coisa sobre alguma coisa política. Minhas palavras são deturpadas. Sou mal compreendido. Mas nem por isso me aborreço não, me alegro. Porque o Senhor disse para tirar calor da frieza deles. Coragem do medo deles, da covardia deles. Calor da frieza deles. Fico triste por eles estar tão silenciosos. E portanto medo de falar a verdade. Mas injúrias serão levantadas, calúnias, difamações. Nós devemos estar na nossa posição firme no dever para cumprir ele. A indiferença e o desprezo poderão ser mais difíceis de suportar a morte. Então, irmão, seria melhor que o nego matasse logo do que estar com esse tipo de coisa todinha. A indiferença, desprezo, pode ser até mais difícil do que suportar a morte. Isso aí faz parte da vida do cristão. Sofrer, ser desprezado, estar sofrendo indiferença constantemente. Diz que é mais fácil suportar, e pode ser mais fácil suportar do que muitas vezes suportar a morte. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. São entusiastas. Isso aí não é assim do jeito que ele está dizendo, não. Está antecipando perseguição. Isso aí é só no tempo certo. Os ministros vão dar conselho para os seus seguidores, porque os seguidores, a maioria é dos ministros, não é de Cristo não. Os ministros vão aconselhar o povo a não ouvirem os mensageiros. Você pode observar que os membros de uma igreja, o seu líder não quer que ele escute outras igrejas não. Por que é que vocês acham? E quando os mensageiros estiverem pregando uma verdade que ninguém está pregando, que começar pessoas a despertar e querer saber, vocês acham que os ministros vão ficar quietos? Não, eles vão aconselhar eles para não dar ouvido. Noé recebeu o mesmo tratamento. Assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Recebendo esse mesmo tratamento que Noé recebeu. Noé, o mesmo tratamento recebeu enquanto o Espírito impelia a dar a mensagem. Ele estava recebendo tratamento, o Espírito impelindo ele a dar a mensagem. Assim também será conosco. Quer os homens ouçam, quer os homens queiram, quer os homens não ouçam ou não queiram ouvir. Será dado. Porque é o Espírito de Deus que estará impulsionando. É uma obra que será dirigida não por homens, mas pelo próprio Espírito de Deus. Em muitos casos,
nossos amigos nos rejeitarão. Quando é outra pessoa que te rejeita, você não sente tanto. Mas um amigo, nossos amigos nos rejeitando. Aquele que dizia que era amigo, amigo que amigo rejeita. Sem causa, homens se tornarão nossos inimigos, sem nenhuma causa, sem nenhum motivo para tal. Homens se tornarão os nossos inimigos. O apóstolo Paulo diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade. Sabe o que era que ele estava falando aqui? Os seus irmãos. Para os Gálatas. Tornei-me porventura inimigo de vocês só porque eu disse a verdade. Sem causa, só porque eu disse a verdade. Os motivos serão mal interpretados. Tu fez com um objetivo, eles deturparam tudo, interpretaram tudo da maneira deles, e o verdadeiro objetivo não foi visto, porque você foi mal interpretado. E mal interpretado pelo mundo? Não foi só pelo mundo, não, também por teus próprios irmãos. Teu próprio irmão não te entendeu. Teu próprio irmão deturpou tuas palavras. Teu próprio irmão não viu os verdadeiros motivos. Por que será que o irmão disse isso? Por que ele falou aquilo? Não, tira suas conclusões. É porque ele gosta disso. Não é porque ele fez. O verdadeiro motivo foi oculto. Eu estava falando com a minha vizinha, para ela botar a vida entrar aqui para a pessoa estava às portas para mim. Ela disse assim: mano, não se precipite aqui no tempo não, porque no tempo Deus dá um jeito, ele dá um jeito, mas a gente fazer tudo. Deve ter ouvido o pastor dela falar isso. Os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis. Precisamos saber lidar com situações, inclusive as difíceis. O povo de Deus será criado uma tempestade num copo d'água contra eles. Até num copo d'água farão tempestade. Isso para justificar a atitude egoísta deles. E a injustiça desses homens injustos. Eles fazem qualquer coisa. Eles criam uma tempestade num copo d'água para se justificarem. Homens de talentos. Ou de talento. Homens de maneiras que agradavam quando estavam pregando. Que uma vez já haviam sido ou se regozijado na verdade. Agora eles passam a empregar sua capacidade no engano. Enganar almas, perverter as coisas e transviar elas do caminho que deveriam dar. Essas tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Não está mais no meio, mas agora se tornou maiores inimigos por ter apostatado da fé. Isso aqui são profecias que você está vendo como se... Não tem nem como dizer o contrário. E quando estiver acontecendo em maior escala, nós vamos ver literalmente que as palavras são verdadeiras. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais, aqui é onde eu fiz a pergunta ainda agora. Por que eles serão levados a tribunais? Para falar alguma coisa. Quando ele chama alguém em tribunal é porque tu disse alguma coisa que eles não gostavam. Precisa mais nem ser crime, não. Não. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, é porque tu falou alguma coisa que tu defendia na tua fé que agora eles não gostavam. Estes apóstatas
que eram teus irmãos antigos, que congregavam contigo, agora teu inimigo, serão mais ativos deles, porque estão fazendo uma obra como agente de Satanás. E para representá-los falsamente diante daquele tribunal, passará a acusar. E vai falar falsos boatos diante do juiz. Vão fazer insinuações. Vão dar testemunho falso como deram de Cristo. Insinuar. Como se tu fizesse uma coisa sem tu ter feito. Injúria. Difamação. E vai incitar os governantes contra esses mensageiros. Mas se não for assim, muitos lá não vão ter oportunidade de ouvir a mensagem. E através dessa circunstância, dessa situação, muitos lá vão agora poder ouvir a mensagem como ela é. Porque agora eles não podem se excusar. Muitas das vezes tu não pode ir na casa dele porque ele não recebe um estudo teu. Mas agora ele é obrigado a ouvir a mensagem. Tanto eles, autoridades, como os expectantes. Em Lucas 21, versículo 16, diz que até pelos pais e irmãos e parentes. E amigos, sereis entregues. Entregues? Vão te entregar para quê? Para ser preso? Para ser morto? O que tu acha que eles vão poder te entregar para fazer o quê? Só por causa da palavra de Deus. Você acha difícil ele entregar para as autoridades? Para o tribunal? Até para a morte? Mensagem estranha, né? Mas nunca vi pregar assim. Tem gente que não enche igreja, né? Tem que aceitar. E matarão? Não, mas esse texto não é para nós, não. Algum de nós ainda vai morrer? Não, não acredito não, não. Pela fé. Alguns só. Só alguns. Vai ser levado ao tribunal, talvez. Do tribunal, talvez vá direto para outro canto. Dependendo do local, né? Quando a lei de pena de morte for mundial, pode ser em qualquer local. Os pais volver-se-ão asperamente contra os seus filhos, que aceitaram a verdade impopular. Filhos serão contra os seus pais, porque a verdade também é impopular e agora as autoridades são contrárias, eles precisam tomar uma posição na vida dele para morrer ou para viver eternamente. Deus vai criar situações e permitir que as coisas aconteçam daquilo que foi planejado. Os que conscienciosamente servem a Deus serão acusados de rebelião. Se tu for fiel, obediente a Deus, tu é um rebelde. Simplesmente um rebelde. Rebelde de quê? Rebelde da igreja, rebelde do governo, rebelde de tudo quanto eles fazem. Você não obedece às leis, você não isso, você não aquilo, você é um rebelde. Então os pais vão sofrer problemas, os filhos vão sofrer problemas, porque agora o mundo inteiro está contra eles. Eles não querem uma religião assim, então vão virar inimigo. Estamos falando aqui, irmãos, antes de acontecer. Para quando acontecer, Pai, era verdade. Propriedades que haviam sido legadas a filhos
ou outros parentes que crê na verdade presente serão entregues a outras mãos. Tirar da tua mão, não te dou mais não, vou dar para outro. Os governos aí em algum lugar do país já estão fazendo, do mundo já estão fazendo isso. E o Estado tem autoridade para desapropriar, né? Se o Estado tem autoridade para desapropriar, era uma herança tua, mas não é mais, eu vou dar para outro. Eles se acham dono das propriedades alheias. Tua liberdade de consciência vai ser tomada, tirada. Imagine os teus bens. Tutores privarão órfãos e viúvas de seus legítimos direitos. Você cuida de uma viúva na tua casa, de um parente teu que perdeu quase toda a família, só tu está como família e agora cuida dessa pessoa. E tu continuará aguardando se ela se submeter aos teus critérios. Direito de receber aposento não tem, porque eu que vou tomar conta do teu aposento, eu que vou fazer isso, tu vai para lá e eu fico com o teu aposento. A gente vê muito isso. Pessoas individuais fazendo isso. E quando o Estado, que tem um poder, resolver fazer isso, ninguém pode comprar ou vender. Acham que quem é aposentado, quem é empregado, vai por muito tempo receber o dinheiro? Não, eu tenho uma pensão. Não, eu tenho um aposento. Não, eu sou empregado do município, do Estado e da União. Chegará um momento que você vai perder todos os seus privilégios. Não, eu tenho que ir no SUS porque eu arranquei o dedo mindinho. Tem a marca? Não. Se quiser ir para o SUS, vai ter que receber a marca. E aí? Comprar um prato de arroz, um prato de feijão, ou um quilo, vamos dizer assim. Só compra se tiver a marca. Tua consciência religiosa, nessas alturas, não tem mais nenhum sentido. E enquanto nós podemos protestar, nós não protestamos. Agora lá na frente, tarde demais. Os que se afastam do mal, o que é o princípio da sabedoria? Temor a Deus, né? E o afastar-se do mal o quê? Conhecimento, né? E o Senhor vai encher a terra de quê? Conhecimento. Então vai haver um povo que vai se afastar do mal. Alguém te convida para fazer uma coisa errada, tu diz não, eu estou afastado disso. Porque o afastar-se do mal é o conhecimento. Por que muitos não conseguem endireitar a vida? Porque não buscam o conhecimento. Se buscar o conhecimento, se afasta do mal. Se afasta de uma amizade, se afasta de uma coisa, de uma outra, de um convite errado. E aí, tendo esse conhecimento, vai estar com sabedoria. Porque sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Conhecimento é afastar-se do mal. Sabedoria é temor a Deus. Então esses que se afastam do mal vão se afastar. Tornar-se-ão, né? Mas tornar-se-ão. Esse aqui é erro dele mesmo lá. Eu só copiei. Tá? Tornar-se-á ou tornar-se-ão uma presa por meio de quê? De leis promulgadas para compelir a tua consciência. Uma lei que vão fazer para compelir a tua consciência. E agora, porque você se afastou do mal, você vai sofrer as consequências por causa das leis que eles fazem. Tu está buscando o conhecimento de Deus e eles estão dizendo que isso ali é errado.
E tu vai sofrer porque tu não está obedecendo às leis deles. Sendo que você está apenas buscando o conhecimento de Deus. Porque está se afastando do mal. Quanto mais ele diz assim, eu sou a favor, através de leis, eles assinam lá. De repente eles assinam uma lei. É para você, criança, de 10, de 8, escolher o que você quer no futuro. Você é mulher, mas você pode querer ser homem. Eu vou me afastar desse mal. Ou eles concordam ou não, ou eles façam lei ou não, eu não concordo com esse mal. Eu me afasto dele e aí ganho o quê? Conhecimento. O afastar-se do mal é o conhecimento. E só por tu tomar essa decisão, já é motivo para eles de tu ser perseguido. E o Estado está em cima. Aí tu é homofóbico, aí tu faz acepção de pessoas, Não tem amor. para os crentes tu nem tem amor, tu não tem. Todo mundo tem direito a uma família. Claro, irmãos, quem é que é contra a família? Todos são iguais perante Deus. Todos têm direito a uma família. Segundo Deus, todos têm direito a uma família. Uma família é composta de pai, mãe, filhos. Pai, marido, mãe, esposa e filhos. É assim que está na Bíblia. Agora, para eles mudarem, eles têm que mudar a Bíblia. E para eles mudar a Bíblia, eles vão sofrer as consequências maiores do que os mensageiros de Deus. Irmão, tá na Constituição Brasileira, artigo 226, diz que casamento, família, é constituído de homem e mulher. Não diz que é 2 homens e 2 mulheres. Até porque Pois é, se é assim é o mal, então o mal vou me afastar deles. Não é acepção, mas é um direito que eu tenho de me afastar dele. Eu não sou contra quem quer que leve sua vida do jeito que quiser para lá. Mas se disser, aí pode até responder na justiça. agora a homofobia é classificada como crime de racismo também. Classe de racismo. As leis serão duras. Está escrito que Satanás vai usar os seus agentes para fazer leis tão duras que o adventista do dia não vão ter coragem de guardar o sábado. Imagina, você não imaginou ainda. Mas imagina, não chega na imaginação. Aí diz assim, nós vamos torturar e tomar as coisas dele, quer que eles tomem a posição. Essas leis serão promulgadas para impelir a consciência mesmo. Não vai de um jeito, vai do outro. O plano de Satanás é bem estratégico. Homens apossar-se-ão de propriedades que não têm direito. Não são deles, mas tu tem 2 casas, tu é obrigado a dar uma para o governo agora. É deles? Não. E por que se apropriaram? Porque fizeram leis. Não está na lei. Os teus filhos agora, quem manda não é tu como pai e mãe, não. Quem manda é o governo. Não tem país assim já? Aqui no Brasil estavam querendo autorizar uma lei para que as crianças, pré-adolescentes, né, com 12 anos de idade, pudessem fazer cirurgia de mudança de sexo sem autorização dos pais. Mas se matar com 16 anos não pode ser preso, né? Impressionante, né? Isso é coisas que a gente não deve nem dar muita consideração por ser mal. Alguém vai dizer que não é um mal? Uma criança de 10 anos tomar uma posição para mudar de sexo sem autorização dos pais? Alguém vai dizer que isso não é mal? Eva, por isso que ele agora foi aquela filha da Gretchen, agora foi eleita. Quer dizer, eleita, que é um. Aí o Satanás botou ela lá para quê? Para criar lei. Mas é onde está, cada qual leva a sua vida do jeito que quer, né? Por aí o povo de Deus demonstra que não faz acepção de pessoas. Porém,
a palavra de Deus tem que ser pregada da forma como está. Ou que os homens aceitem ou não. Foi a vereadora mais bem votada, 45 de voto. E aqui no Brasil também, os pais, quando o governo final, ele quer bater para ver se não vão para a cadeia. O governo não, os filhos quer. E dá desafio, porque mais fazer esse amigo lá. Pode mais trabalhar, né? Não pode trabalhar. Antigamente os filhos eram ensinados desde criança no caminho que deviam andar. Hoje não pode mais. Porque alguém pensa que o caminho que deve andar é só ler a Bíblia e ficar na letra. Não é não, irmão. O caminho que deve andar, a criança deve andar trabalhando desde pequeno. Bota para trabalhar para tu ver o que acontece. Fecha até pessoa que bota de menor dentro. Coitado, não pode bater. Os princípios, irmão, estão sendo pisados. E nós calados. As palavras do apóstolo confirmar-se-ão no futuro próximo. Vocês sabem quais são as palavras? Essas aí, ó. Vocês vão passar. As palavras é aquela que nós falamos bem no início. Antes, importa que aos homens. Isso aqui vai se cumprir. Por quê? Porque você quer seguir a Cristo. Quanto mais zelo você tem de Cristo, mais perseguido você é. E quem quiser, todos os que querem, na verdade, viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Na verdade é essa, serão perseguidos. Exatamente os mesmos resultados vistos na transgressão da lei de Deus pelos habitantes do mundo antediluviano serão vistos nos habitantes desta geração. Não eram então respeitados, mas violados os direitos e a propriedade. Olha só, o direito é violado, a propriedade é violada e mesmo a vida humana é violada. Olha o que vai acontecer. Meditação matinal Cristo Triunfante, página 58. Nós estamos já perto do fim aí, do sermão. Então, ao se tornar um movimento em prol da imposição do domínio mais audaz e mais decidido, vai ser invocado a lei contra os observadores dos mandamentos. Aí nós vamos saber quem é quem. Rapaz, a igreja estava cheia de cristão, agora não tem mais cristão não. Foi invocada uma lei aí, eu não posso ir contra essa lei. Porque pode me custar caro. É como se é assim, eu não confio em Deus. Vai vir a lei e vai acontecer isso, e pode acontecer comigo. É bom que a gente não saiba que não aconteça, porque se soubesse, não avançaria. Diz que se os apóstolos, cada um deles ia morrer, do jeito que morreram, eles não tinham avançado. Deus foi preparando eles. Aconteceu que eles morreram e eles sabiam que estavam tranquilamente com o Senhor. Pessoas serão ameaçadas com multas. Ó, se tu fizer isso, vai ser multado um tanto. Quer mexer com alguém, mexe no bolso. Se tu sair, tem uma história aí, fica em casa. Se tu sair, paga a multa. A multa vai aumentando. O rigor vai aumentando das coisas. Agora não multa mais não, prende. Estão teimando demais. Prende. Cadeia. Para quem desobedecer. E alguns se oferecerão posições de influência. De repente algum juiz pode dizer assim, olha, tu vai ser meu assessor. Não, vou te promover. Para tu abandonar essa tua ideia, bem? Serão oferecidas posições de influências e outras recompensas. Pode ser outras, viu? Não é só, sei não, pode ser outras recompensas. E vantagem. Como engodo para tu renunciar à tua fé. Isso é só estratégia do inimigo. Vai lá que ele é bom de dinheiro. Ele não pode ver dinheiro, não. Oferece uma quantia e ele vai vender a alma dele.
Mas sua perseverante resposta será. Isso aqui é a resposta dos santos, do remanescente. Mostra para nós, pela palavra de Deus, onde está o nosso erro. Se estamos errados, mostra na palavra de Deus onde está o nosso erro. É a mesma que foi apresentada por Lutero em idênticas circunstâncias. Lutero é odiado, principalmente pela Igreja Católica. Lutero, o pessoal tem um ódio desse homem, porque foi um protestante. Ele protestou contra. E ainda enquanto ele estava. Não foi depois que ele saiu que ele protestou, não. Ele protestou porque era errado. E ele protestou contra ele. A justiça, quando é boa, diz que começa em casa. Protestou começando na casa dele. Saiu protestando, continuou protestando. Onde surgiu o protestantismo. Os Estados Unidos, por exemplo, a sua base tem como um dos pilares aí o protestantismo. Irmão, no tempo de Lutero juntou o Estado, né? Lá da igreja. O imperador Carlos V e a igreja. E Lutero defendeu a verdade na frente da igreja e na frente do Estado. Não dizer a verdade, não. Os que forem citados perante os tribunais, não sei se eu, você, de repente você vê aí que está sentado, pode ser um de vocês, pode ser citado por alguém. Ah, tem fulano lá, aquela fulana lá, está falando umas coisas aí, bora escutar eles. Defenderão corajosamente a verdade. Não vão com medo, não. Vão defender com coragem diante de tribunais a verdade. E alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus, que de outra forma eles não guardariam. E certamente o sábado vai estar envolvido nisso, viu? Assim a luz chegará a milhares. É assim que a luz vai chegar a milhares. Muitos vão ser levados a tribunais, mas milhares vão ouvir, e a luz chega até eles. Porque de outra maneira não teria chegado, e nada saberiam destas verdades. Só vão saber porque usaram um método que Deus estava na direção. Não é um método comum de um homem agir. Levar alguém para um tribunal para os outros ouvir a verdade lá. Não, isso aí é um método divino. Mas vi que os pastores não escaparam da ira de Deus. Olha o que sobrou para ele no fim. O sofrimento desses pastores foi 10 vezes maior do que o de seu povo que o seguiram. Foram enganados por eles. 10 vezes maior o sofrimento deles. Impressionante, né? Pastores que pregam a verdade, com todo zelo e fervor, podem apostatar. Pode sim. Uma vez pregou a verdade, mas pode ser que ele apostate. E agora poderão se unir às fileiras de Satanás, sendo os nossos maiores inimigos. Tornará isso, porém, a verdade divina e mentira? Foram os maiores pregadores, pastores, mas se apostataram. Agora, por eles terem se apostatado, a verdade que eles pregavam deixou de ser verdade? Não. Entretanto, diz o apóstolo, o firme fundamento de Deus permanece. Que Deus nos abençoe e que esse firme fundamento esteja enraizado em nossos corações. Amém? Amém. Vamos orar? Grandioso e eterno Deus, Criador do universo, Amém. o Senhor que é autoridade sobre todas as autoridades, Verdade, Senhor. o Senhor que constituiu essas autoridades aqui na terra, que o Senhor os abençoe, essas autoridades, para que sigam em obediência a Ti, para que tenhamos uma convicção maior em obedecermos. Amém. Te pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Que seja, Senhor.
para sabermos discernir quando uma coisa está de acordo com a tua vontade ou não, e assim venhamos tomar uma decisão firme, um firme fundamento na tua palavra, conforme a tua vontade. Dá um resto de sábado feliz a cada um de nós. Ainda nos teus cuidados, nós te solicitamos no teu nome. Amém.